Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a gente vai estudar a estrutura e formação das palavras. Por exemplo, a estrutura das palavras, a gente vai entender como é que essas partes menores funcionam dentro da palavra, ou formando essa palavra, necessariamente. Então, por isso que eles são chamados de elementos mórficos. Vejam os exemplos que eu coloquei aqui. Inquieto e dentista. Veja que as palavras são formadas por in, que é o, e dentista. Isso forma, esses elementos que estão destacados aí nessa separação, são os elementos mórficos. É o que a gente vai estudar para ver como funciona isso nas palavras. Seguindo aí, a gente precisa entender que esses elementos mórficos são formados pelo radical, pela vogal temática, pelo tema, pela desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Seguindo a primeira delas aí, a gente tem o radical. Muita atenção aí. O radical é a palavra, ou melhor, é o elemento mórfico onde contém um significado básico da palavra, onde através dele você tem uma noção do que aquela palavra pode significar. Veja aí, por exemplo, a palavra cabelo. Se você prestar atenção, cabeleira, cabeluda, descabelada, elas mantêm um radical, veja, até o L, exatamente. Então você sabe que essas palavras são relacionadas a cabelo. O significado delas tem alguma coisa a ver com cabelo. Então, o radical mantém essa essência do significado. Então, tem um radical, a gente acrescenta outros elementos e forma uma nova palavra. Ok? E aí a gente tem a vogal temática. Essa vogal temática, ela tem a função de preparar o radical para receber outras desinências. Certo? Então, essa vogal temática é como se ela ligasse a desinência ao radical. E aí, quando se trata de verbos, a gente tem três. A letra A letra E a letra I. Porque elas indicam para nós a conjugação dos verbos. Se é de primeira, se é de segunda e se é de terceira. Essa vogal temática também pode acontecer nos nomes, que a gente vai ver aí mais à frente. Outro elemento mórfico tão importante é o tema. Esse tema é quando você tem a vogal temática e o radical juntos formando a palavra. Por exemplo, aí eu poderia ter o verbo bater, mas eu tenho bato. Então eu tenho a formação desse radical. Ou melhor, o tema é o radical com a presença da vogal temática. Essa vogal temática pode ser do nome, pode ser do verbo. Então, eu tenho o radical mais a vogal temática. E assim eu tenho o tema. Seguindo aí, eu tenho as desinências. Super importantes. As desinências nominais e verbais, elas são divididas. No momento, a gente não vai dar foco nas desinências verbais. Vamos nos preocupar nas nominais. As desinências, elas indicam informações para a gente. Quando se trata das nominais, elas indicam para a gente gênero e número. Lembrando, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Percebam, um exemplo aí, eu tenho rato. Veja que o O, ele está sendo essa desinência nominal de gênero. Indica para a gente que essa é uma palavra
masculina, né? Mais embaixo, veja, eu tenho a palavra patos, né? Eu tenho o O, que é uma desinência nominal de gênero, porque indica que é uma palavra no masculino, e eu tenho uma desinência de nome, de número, que vai indicar para a gente se é singular ou plural. A gente já vê que é no plural. Então, desinência traz informações. Desinência nominal informa gênero e número. Ok? Seguindo aí, a gente tem os afixos. Esses afixos, eles são do prefixos e sufixos. Eles se unem ao radical para formar uma nova palavra. Veja, eu tenho um radical capaz e trouxe o prefixo in. Então, eu tenho incapaz. Eu tenho o radical po e trouxe o prefixo re. Repor. Também pode formar com prefixo e sufixo ao mesmo tempo, como a palavra infelizmente. Né? Ou ainda quando só o sufixo, pedrada. Né? Então você tem um processo de formação de palavras aí. Você também tem as vogais e consoantes de ligação. O nome já diz o que elas são. Vogais e consoantes de ligação, elas ligam o radical ao sufixo, no caso, né? E aí dá uma melhor eufonia, ou seja, você consegue ouvir ela mais facilmente, né? A pronúncia fica melhor. Por exemplo, silvícola. Imagine silvícola. Silvícola. Parece que é até outra palavra. Imagine a palavra paulada sem o L. Pauada. Parece que a pessoa tem até um problema na fala, né? Imagine cafeicultura. Café-cultura. Parece que gera até outra palavra, não é nem a mesma que a gente quer significar. Seguindo aí, a gente tem os processos de formação de palavras. E a gente tem que entender que existem palavras primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas são aquelas que não são formadas por nenhuma outra. Elas não partem de nenhuma. Diferente das derivadas, que elas precisam ser formadas de outras já existentes. Né? Veja o exemplo aqui, ó. Ferreiro, ela veio da palavra ferro. Ou ainda cabeleireiro, que veio da palavra cabelo. Né? Ou as primitivas ali a gente pode ver pedra, eu posso ter pedrada, terra, terreiro, pobre, pobreza. Então eu tenho primitivas e derivadas. Para nós agora, a gente vai entender que existem palavras simples e palavras compostas. Simples, formada apenas por uma palavra, e compostas por mais de uma. Né? Tem exemplo aí, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva, guarda-roupa e por aí vai. Né? Nos processos que formam essas palavras, a gente tem dois tipos, derivação e composição. Só que neste momento nós vamos nos preocupar em entender os processos de derivação. O de composição acontecerá em outro momento oportuno. Seguindo aqui, a gente vai ver que eles são do tipo prefixal, sufixal, parasintético, regressivo e impróprio. Esses dois últimos, regressivo e impróprio, eles vão ficar para outra oportunidade de nossas aulas. Inicialmente, a gente vai entender o prefixal. Prefixal o que é? É quando você acrescenta um prefixo ao radical. Né? Veja, desfazer, eu acrescentei o des ao radical fazer. Ou ainda, inútil, eu acrescentei o in ao radical útil. E assim eu criei nova palavra, a partir de uma que já existe. Né? E é interessante que esses prefixos, eles podem ser latinos ou gregos.
Ou seja, as nossas palavras, elas têm uma descendência do latim ou do grego, certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas existem vários outros. Caso vocês se interessem em pesquisar, basta colocar lá prefixos latinos ou prefixos gregos, vai aparecer muitos exemplos, né? E é interessante que, por exemplo, o des, a maioria das vezes a gente usa com uma ideia ao contrário. Por exemplo, fazer e desfazer. Desfazer tem a ideia de contrário a fazer, né? Afônico, ou esse an ou a, sempre tem a ideia de, por exemplo, de falta, de ausência. Esse in ou in também tem a ideia de contrário, né? Ok? Seguindo aí, a gente tem a sufixal. Na sufixal, acrescenta-se um sufixo, ou seja, após o radical, bombeiro, sapataria, agilizar, né? Então, nas outras, o afixo, ele veio no início do radical. Agora ele veio depois, por isso a gente chama que isso é um processo de derivação sufixal. Mais adiante aí a gente tem a parasintética. Muita atenção à parasintética, né? Porque nessa derivação acrescenta-se um prefixo e um sufixo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Por exemplo, amanhecer, né? Você não tem amanhecer ou então a mãe. Você vê que essa palavra ela só existe junto se tiver o prefixo e o sufixo a ela. Caso não tenha, ela não existe, não tem significado, né? A mesma coisa como enlouquecer, né? Você não tem enlouquecer ou enlouque. Não existe, né? A desculpa aqui é para ser enlouquecer, tá? Pernoitar. Vamos ajeitar. Enlouquecer. Seguindo aí, né? Eu já dei uma dica de como perceber se é uma derivação parasintética ou se é prefixal ou sufixal. Simples. Você faz o teste. Você retira o sufixo ou o prefixo e vê se continua com o sentido. Por exemplo, empalidecer, formado a partir do prefixo em, mais o radical pálido, mais o sufixo ec. Se eu tirasse esse em, existe a palavra palidecer? Não. Se eu tirasse o ec, existe empálide? Também não. Por esse motivo, eu digo que a palavra empalidecer é uma derivação do tipo parasintética. Vamos olhar desalmado. É formado pelo prefixo des, mais o radical alma, mais o sufixo ado. Existe, se eu retirar só o ado, existe desalme? Também não. Existe se eu tirar o des almado? Também não. Mais um exemplo de derivação parasintética. Descarregar. Veja que aqui a gente tem outro. Eu posso dizer que é parasintética? Não. Se eu tirar o des, eu ainda tenho o carregar. Seguindo aí, gente, tem um exercício aqui para fazer com vocês, para saber se vocês vão conseguir entender ou não, né? Se você quiser, pausa o vídeo, tenta responder
e depois você olha como foi feita a resolução para você ver se você entendeu ou não entendeu. Então vamos lá. Lealdade. Na atividade, pede para que você diga se é uma derivação prefixal, sufixal ou parassintética. Vamos lá. Lealdade. A gente sabe que existe a palavra leal. Então, aparentemente, foi acrescido somente um sufixo. Então, ela é uma derivação, né? Uma derivação. Quando é depois do radical, a gente diz que é sufixal. Sufixal. Desculpe. Derivação. Folhagem. Folhagem da mesma forma. Se você prestar atenção, você sabe que existe o radical folha. Então, só acrescentou o sufixo gen ou o sufixo agem. Né? Então, derivação também sufixal. Entristecer, né? A gente sabe que vem de triste. Então, se você tirar o prefixo em, existe tristecer? Não, né? Se eu tirar o EC, existe o entriste? Também não. Então, a gente tem uma derivação do tipo parassintética. Sobre-humano, né? Bem simples, né? Existe a palavra humano e foi acrescentado sobre. Então, você tem uma derivação do tipo prefixal. Por quê, professor? Porque foi acrescentado um prefixo antes do radical. Entardecer. Veja que é bem parecido com entristecer. Faz o segredo lá. Se eu retirar o prefixo em, eu tenho tardecer? Não. Se eu tirar o EC, eu tenho entarde? Também não. Então, eu tenho novamente uma derivação do tipo parassintética. Desfazer. Esse eu já mostrei em alguns exemplos. Todo mundo sabe. Foi acrescentado somente o des e criou uma nova palavra. Se foi antes do radical, eu digo que foi uma derivação do tipo prefixal. Livraria. A gente sabe que é uma palavra que deriva da palavra livro. Então, foi acrescentado o aria. Depois do radical, então foi um sufixo. Derivação sufixal. Sobrenome. Mesmo que sobre-humano, né? Então, você tem derivação prefixal. Contra-ataque. Do mesmo jeito. Tem a prefixo antes do radical. Então, a gente vai de derivação prefixal. Né? Então, espero que vocês tenham tentado, tenham conseguido aprender, né, a aula da melhor forma possível, que vocês estudem, revejam o vídeo, peguem outras palavras para resolver, né, e que consigam aprender. Então, um abraço e até a próxima.